Então vamos aproveitar o tempo, vamos aproveitar o nosso tempo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo. Nós vamos ler dois textos da Bíblia. O primeiro está registrado Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, verso 7, verso 8, e depois vamos ler Marcos 8:36, dois versículos para a nossa meditação nesta manhã. Ô Senhor, muito obrigado. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses 3, 7, 8, que diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência, pelo melhor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo Jesus. E a outro versículo, Marcos 8:36, que diz assim: pois o que aproveitaria ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Pois o que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Obrigado. Vamos orar, né, irmãos? Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe nesta manhã. Faça a sua oração, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Nós estamos na presença daquele que vive e reina para sempre. Deus conhece todas as nossas mais profundas necessidades. Deus sabe daquilo que nós precisamos. Deus sabe daquilo que necessitamos. Se você está necessitando de uma cura, Ele é o médico dos médicos. Se você está precisando de resolver algum problema, Ele é o advogado dos advogados. Se você está precisando de uma proteção, Ele é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, Ele é o nosso Deus. Aleluia! Não há outro que se assemelhe a Ele. Só Ele é digno de receber honra, só Ele é digno de receber glória, só Ele é digno de ação de graças, de poder, de adoração, porque Ele foi morto, mas ao terceiro dia Ele levantou dos mortos, e eis que está vivo para todo sempre, e tem as chaves da morte e do inferno. Ninguém morre nessa terra sem a permissão do Senhor, porque Ele tem a chave da morte. Ninguém é lançado no inferno sem a permissão dEle, porque Ele tem as chaves do inferno. Todo o poderio satânico Ele destronou, Ele tomou, Ele pegou, porque Ele deu a sua vida, Ele venceu todas as hostes espirituais do mal. Ele reina, Ele tem controle, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é a rocha eterna, Ele é o Santo de Israel, Ele é o Santo dos Santos, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Todo-Poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, Ele é soberano, Ele é sabientíssimo. Ninguém pode frustrar os teus planos, ninguém pode atrapalhar os teus planos, porque Ele tem controle e Ele é Deus. Aleluia, aleluia.
Ó Senhor da glória, nos abençoe nesta manhã, fale aos nossos corações nesta manhã, traga graça, traga unção do Espírito Santo, traga, Senhor, um derramamento do Espírito Santo. Levanta, Senhor, os abatidos, levanta, Senhor, aqueles que caíram, porque o caía do homem e o levantar é do Senhor. Pai Santo, cure os enfermos, traga solução, libertação, paz e vitória para a tua igreja, porque o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Antes que houvesse dia, tu és Deus. Aleluia, aleluia. Que a tua palavra possa, Senhor, ungir os nossos corações, que a unção do Espírito Santo possa colocar a tua palavra no mais profundo do nosso ser, e que ela possa, esta semente viva, ela possa transformar e germinar e frutificar. Pai Santo, nos abençoe nesta manhã, abençoe os pastores, diáconos, abençoe cada irmão e cada irmã, abençoe as crianças, abençoe os casais, as famílias, abençoe todo o teu povo nesta manhã, que se reúne na tua casa para te adorar. Obrigado, meu Deus, nos abençoe e fale conosco em nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Podei vos assentar, irmãos. Obrigado, Senhor, muito obrigado, meu Pai. Grande é o Senhor e digno de toda honra, toda glória, adoração e louvor. Glória a Deus. Muito bem. Irmãos, o assunto que gostaríamos de tratar hoje, nós vamos falar sobre as maiores perdas. As maiores perdas e os maiores ganhos. Esse vai ser o título do nosso assunto de hoje. As maiores perdas e os maiores ganhos. É o que nós vamos tratar aqui nesta manhã. Hoje o vento está aqui. Desliga para mim daqui. Qual que está jogando para cá, hein? Acho que é aquele lá, ó. Faz favor para mim. Hoje ele está espanando tudo aqui hoje. Obrigado. Então, nós vamos falar sobre esse assunto muito importante para todos nós: as maiores perdas e os maiores ganhos. E o texto que nós acabamos de ler, Paulo foi um homem muito estudado, capacitado. Ele falava mais de 4 idiomas, era judeu, ele tinha orgulho do seu conhecimento, da sua capacidade, da sua posição social, membro do Sinédrio, e também pertencia à religião dos fariseus, que procurava observar a lei. Então ele tinha orgulho de ser judeu, tinha orgulho de ser fariseu, porque era observador das leis, tinha orgulho do seu nascimento de Tarso, Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, antes de conhecer Cristo. Tinha cidadania romana. Naquela época o Império Romano dominava o mundo antigo, e ele fazia parte também como cidadão romano. Então ele tinha muitos privilégios como judeu, como fariseu, como membro do Sinédrio. Então ele se orgulhava disso aí, porque quem não se orgulha com muitos títulos? Então ele disse assim: mas o que era para mim ganho, quer dizer, todo esse aparato, toda essa estrutura intelectual,
toda essa estrutura social que ele tinha, todo esse respeito que ele tinha do próprio império, ele tinha isso como ganho, porque nós, seres humanos, Satanás sabe que o ser humano, ele tem desejos, que ele procura fazer com que esses desejos venham satisfazer a sua parte, a sua estrutura, porque o ser humano não é apenas físico, ele é triuno, ele é espírito, alma e corpo. Então, quando o homem ele almeja as suas conquistas, ele tenta uma satisfação dentro daquilo que ele acha que é ganho para ele. Então, o próprio Satanás sabe que o homem tem essa fraqueza por desejos. Então foi a maneira que ele descobriu para poder derrubar os nossos pais lá no Éden, através de quê? Da concupiscão dos olhos. Tudo que o homem vê, quando eu estou falando do homem, estamos generalizando, tudo que o homem vê, ele quer ter, ele quer para ele. Tudo que ele olha, ele deseja. Então vem a concupiscência dos olhos. Tudo que o homem vê, a sua carne deseja, a sua carne almeja, ele deseja satisfazer a sua carne. É a concupiscência da carne. Concupiscência é desejo incontrolável, desejo que a pessoa não consegue controlar, superar, é mais forte do que ele. E a terceira coisa, soberba da vida. Soberba da vida é a fama, a glória, ser visto, ser endeusado, ser bajulado, ser glorificado. Então o homem, ele busca esses três desejos. Então Satanás sabe disto, e ele consegue então impregnar isso na vida de Eva, e Eva então cai na sua própria cilada e derruba também o seu esposo, entrega também para o seu esposo, porque era uma só carne, caindo um, caía o outro. Satanás fez isso com Jesus, quando Jesus estava lá no deserto, 40 dias sem comer, 40 dias sem provar alimento. Satanás se apresenta para ele e tenta despertar nele o desejo dos olhos. Se você é filho de Deus, transforma estas pedras em pães, em comida. Com Eva, ele falou: está vendo o fruto dessa árvore, como é que é bom para comer? Despertando o desejo no olhar. Olha para a pedra e não vê pedra, vê pão. Jesus falou: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eva caiu porque ela estava sem a companhia do seu protetor. Ela estava sem a companhia do Adão, que era o provedor, que era aquele que Deus colocou para poder cuidar do jardim, cuidar da sua esposa, porque o homem foi colocado na vida da esposa para cuidar, para zelar, não é para pisar, não é para humilhar, não é para espancar, não é para diminuir, mas sim está ao lado. E Adão falhou nessa parte, porque ele sabia que o inimigo estava rondando o Éden. Ele falhou nessa parte, e aí Satanás se aproveita do lado fraco e derruba Eva, que derruba Adão. Mas Jesus estava lá no deserto, vigilante, quando Satanás se apresenta e fala: se tu és filho de Deus, transforme estas pedras em pães.
Ele disse: está escrito, Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás fugiu. Aí o inimigo vem e se apresenta a ele, se apresenta novamente e o tenta, levando ele à concupiscência, à fama. Satanás leva ele num alto monte, e num abrir e fechar de olhos, ele estala o dedo e aparece todos os reinos do mundo. Aí Satanás diz para Jesus: se você, tudo isso aí é meu, todos esses reinos do mundo me pertencem, e eu te darei todos esses reinos se você se prostrar diante de mim. Aí Jesus falou: Satanás, está escrito, somente ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. E Satanás então foge. Por quê? Porque Jesus não estava aceitando as sugestões do maligno. E por último, Satanás pega Jesus e leva no alto da torre do templo, com mais de 200 metros de altura, e diz assim: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui lá embaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Aí Jesus diz para ele: Satanás, vai-te, porque não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás foi expulso, vieram os anjos e deram um banquete para Jesus. Então, depois da luta, vem o banquete. Depois da batalha, vem o banquete. Então, preste bastante atenção o que Deus quer nos ensinar aqui nesta manhã. Então, Paulo fala assim: aquilo que eu considerava ganho, reputei-o, tornei-o por perda por Cristo. Na verdade, tenho por perda todas as coisas pela excelência, pelo melhor. O melhor de Paulo não era ser poliglota. O melhor de Paulo não era ser membro do Sinédrio. O melhor que ele pensava até o momento não era ser judeu e nem pertencer à seita dos fariseus. O melhor de Paulo não era ser cidadão romano, ter uma cartinha, ter um passaporte de cidadão romano, ter uma cidadania romana. Então ele fala assim: olha, eu tive isso tudo por perda, pela excelência, pelo melhor do conhecimento de Cristo. Então ele vê que Cristo é a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Esse é o melhor ganho do ser humano. Pelo que sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo. Esterco é dejetos humanos, dejetos animais, é restos de vegetais em decomposição que se mistura na terra para poder adubar. Esterco. Então ele chama aquilo que antes ele considerava tão importante na vida dele, diante da grandeza de Jesus, diante da glória de Jesus, aquilo se tornou como esterco, como sem valor, como lixo, diante da excelência do conhecimento. Agora, esse conhecimento de Cristo aqui não é conhecimento teórico, é conhecimento prático, é experiência. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: não adianta a pessoa conhecer a Bíblia de capa a capa, não adianta a pessoa ler a Bíblia 10 vezes. Eu já vi pessoas que falaram: já li a Bíblia 10 vezes, mas nunca
encontrou Jesus na Bíblia. Ele leu 10 vezes de Gênesis, Apocalipse, tem conhecimento, pode citar versículo de trás para frente, de frente para trás, mas nunca teve conhecimento experimental. É isso que a igreja precisa saber. Paulo está falando aqui não de conhecimento intelectual. Ele tinha conhecimento porque ele era religioso, ele cuidava das leis, ele estudava todas as leis do Velho Testamento. Mas não era esse conhecimento, era o conhecimento experimental. Experimentar Jesus, sentir Jesus, receber Jesus, viver Jesus, ter a presença dEle, saber o seu amor, saber sentir o seu amor, sentir a sua presença. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, quando ele fala aqui pela excelência do conhecimento, ele está falando de conhecimento experimental. Experimental. Uma pessoa pode nascer na igreja, ser consagrado na igreja, crescer na igreja, crescer na escola dominical, e quando ele atingir uma idade, ele vai desaparecer. Porque se naquele período ele não teve conhecimento experimental, ele não vai ficar. Ele não vai conseguir ficar. Eu já vi muitas pessoas que nasceram na igreja, foram consagradas e depois perderam a sua vida com um tiro na cabeça por uso de drogas. Porque nunca tiveram uma experiência, um conhecimento experimental. E aí a pessoa começa a forçar a sua natureza. Força a sua natureza, tentando ficar num ambiente que é desfavorável à sua natureza. Porque a sua natureza é carnal, a sua natureza, ela clama por desejos que não podem ser satisfeitos. Ela clama por glória, por fama, e a igreja não dá isso para ela. Porque na igreja Jesus falou: quem quer ser grande, que seja o menor. Quem quer ser servido, tem que servir. É o contrário. No reino de Deus as coisas funcionam ao contrário. Quem quer ser grande tem que ser pequeno. Quem quer ser servido tem que servir. No reino de Deus as coisas são totalmente contrárias ao reino dos homens, ao reino do mundo. Então Paulo, aquilo que Paulo achava que era importante para ele, que se orgulhava ao experimentar Jesus, ao conhecer Jesus pessoalmente, ele tem aquilo tudo por esterco. Por esterco. Meu conhecimento, a minha 4 ou 5 idiomas, a minha religião, cuidadora das leis, o meu título de cidadão romano, o meu orgulho de ser judeu, fariseu, isso se tornou esterco pela excelência de ter conhecido Jesus, pelo melhor que eu tive na minha vida, que é Jesus. Está dando para você entender, irmãos? Aí Jesus, ele vai ao extremo dos extremos. Ele diz assim: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro? Existe alguma possibilidade de um ser humano ganhar o mundo inteiro? Não. Então Jesus, ele foi o extremo do extremo. O que adianta o homem ganhar? Vamos supor que houvesse uma possibilidade de alguém ganhar o mundo inteiro. Aí Jesus falou: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Grandes ganhos aos olhos humanos e grande perda aos olhos de Deus. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, irmãos, o que Deus quer nos ensinar aqui hoje é como acontece há grandes perdas na nossa vida. Então
Então preste bastante atenção. Lá no Salmo 115, verso 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos dos homens. Então Deus deu a terra para os filhos dos homens, porque os céus, os céus dos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, Deus entregou tudo para nós, tudo para nós. Então, como ser criado moralmente, é criado com capacidade de discernimento do que é certo, do que é errado. A criança já nasce com essa capacidade de ir se preparando. Você pode observar, quando a criança faz uma arte, ela sabe que fez a arte. Você não precisa ensinar para a criança, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ela já nasce. Se ela deixa cair um copo, ela se esconde. Ela não quer enfrentar o desastre que aconteceu com a quebra do copo, porque ela já nasce com esse instinto, com esse discernimento. Ele só vai desenvolvendo. À medida que a pessoa vai crescendo, ganhando capacidade, o cérebro vai desenvolvendo, então isso vai desenvolvendo cada vez mais aguçado na vida dele. Então, o homem foi criado um ser moral, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então o homem sabe o que é certo, o que é errado, sabe o que é bom e o que é mal, sabe o que é direito e o que é dever. O ser humano sabe disso. Se você estudar nas tribos indígenas que estão sem o contato com a civilização, essas tribos, elas têm normas dentro das suas aldeias. Vou te dar um exemplo aqui. Um índio não toca uma índia enquanto eles não celebrarem a cerimônia de casamento. Quem é que ensinou para aqueles índios que não frequenta religião nenhuma, que não lê Bíblia, que não tem Bíblia? Quem ensinou para eles que eles têm que se manter o respeito na sua aldeia? Um índio não toca uma índia enquanto não realizar a cerimônia de casamento. Quem que falou para eles que tem que casar? Quem que falou para o índio que ele tem que fazer uma aliança pré-nupcial? Quem falou para eles? Exatamente a sua criação moral. Porque aquele índio, apesar de ser um ser que não tem contato com outras sociedades, eles têm a marca de Deus, eles têm a criação de Deus dentro deles, o sopro de vida de Deus dentro deles. São criados à imagem e semelhança de Deus. Então o ser humano tem isto. Ele sabe o que é bom e o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é direito, o que é dever. Então Deus deu a terra para a gente usar da terra. Ele deu para nós. Agora, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 1, verso 19, diz assim: se quiseres, aí vem agora uma proposta de Deus. Se quiseres, porque Deus criou os seus filhos livres. Eu sou livre, você é livre, somos livres. Aí Deus fala assim: se vocês quiserem, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então aqui Deus colocou uma condição. Ele deu a terra para os homens. Agora, se vocês me ouvirdes, se vocês quiserem me ouvirdes,
Então vocês vão comer o melhor dessa terra. Então vamos virar esse texto ao contrário. Se vocês têm liberdade. Se vocês não me ouvirem e não quiserem, não comereis o melhor da terra. A terra está aí diante de vocês, mas ela pode não produzir o melhor para vocês. Vocês não podem tirar o melhor dela, porque vocês não querem me ouvir. Então, se vocês me ouvirem, se vocês quiserem me ouvir, comereis o melhor da terra. Então, Deus condicionou o melhor para que a pessoa pudesse dar ouvido às suas instruções, os seus ensinamentos, para que ele possa desfrutar do melhor. Paulo, na sua carta, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 12, ele diz assim: olha, tudo me é lícito, tudo me é justo, tudo me é permitido fazer, mas nem tudo me convém. Não me convém fazer. Por quê? Porque isso será que o que eu vou fazer será proveitoso para mim? Será que o que eu vou fazer será decente e útil para mim? Então eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém fazer. Então, Satanás, ele abriu um vácuo no ser humano, que o ser humano nunca está satisfeito com nada. Você pode observar, a gente mesmo como cristão, se está calor, meu Deus, que calor. Se está chovendo, que chuva. Se qualquer coisinha que não nos agrada, a gente reclama, porque nós nunca estamos satisfeitos com nada. O homem é um ser insaciável, e isso passou até para os animais. Eu estava vendo uma reportagem ontem, uma sucuri, ela engasgou, morreu engasgada com um cachorro. Ela laçou um cachorro, foi engolir o cachorro, mas o cachorro era maior do que a boca dela. Morreu a sucuri, morreu o cachorro. Por quê? Até aquilo que o homem está sofrendo, está passando isso para as criaturas. Encorta a porta para nós aí, mantenha, por gentileza. Obrigado. Obrigado. Então, irmãos, o ser humano ficou um ser insaciável. Satanás sabe disto. Então ele se tornou um ser insaciável. Nunca está satisfeito com nada. Agora, onde e como acontecem as maiores perdas? Por que a pessoa perde? Então vamos ver. A Bíblia diz assim para nós, que se nós pegarmos aquilo que Deus não deu, Ele vai tomar o que Ele deu. Eu quero que nós nesta manhã possamos observar bem o que Deus está nos ensinando. Se pegarmos o que Deus não deu, Ele vai tomar o que Ele deu. Então Deus dá terra para o homem, mas o homem quer muito mais do que a terra. O homem quer o domínio, o homem quer o controle, o homem quer subjugar o seu semelhante. Então é aí que ele começa a perder, porque ele vai além daquilo que Deus deu, por causa da sua insatisfação, por causa dos seus desejos. Ele sempre quer mais, ele nunca está satisfeito. Então vamos observar o que aconteceu no Éden. Deus criou o Éden, o reino mineral, vegetal, animal, criou as árvores frutíferas, depois criou Adão e colocou no Éden, criou a esposa para ele e colocou ele no Éden.
Deus deu tudo para Adão. Deus deu um jardim maravilhoso. Dentro desse jardim tinha 3 rios, que dentro desses rios era cheio de pedras preciosas e muito ouro caríssimo dentro desses rios do Éden. Então Adão, ele vivia num paraíso. Aí Deus o chama, fala: Adão, tudo isso aqui, olha, você tem domínio sobre as aves, sobre os animais, sobre as plantas, sobre os peixes, tudo eu estou te dando, mas eu não estou te dando a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa aqui você não pode comer. Então Deus deu tudo para Adão, mas não deu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o que ele fez? Ele foi lá e tomou da árvore. Quando ele toma da árvore, ele se esconde. Aí Deus fala, quando acham, fala: tomaste da árvore, comeste da árvore que eu disse para não tomar? Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu é que fez isso. O que aconteceu? Por causa dele lançar a mão daquilo que Deus não havia dado para ele, Deus teve então que tirar o jardim dele. Versículo 22 a 24 de Gênesis 3. Vamos ver aí? Gênesis 3, 22 a 24. Então diz o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra do que fora tomado. Deus expulsou, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, até a árvore da vida Deus tinha dado para ele. A única privacidade, a única coisa que ele não podia comer era da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque essas duas árvores, uma árvore, a árvore da vida, representava Jesus. A árvore do conhecimento do bem e do mal representava o caráter de Satanás. Então ele podia comer da árvore da vida, porque ela era Jesus, e gradativamente isso iria acontecer, para que ele pudesse viver eternamente. Mas agora ele come da árvore que representa Satanás, e ele cai. Então, para ele não viver pecando eternamente, Deus o expulsa. Então, por causa da árvore da desobediência, ele perdeu o paraíso, porque Deus não deu a árvore do conhecimento do bem e do mal para ele. Isso está acontecendo com muitas pessoas, que às vezes não se conforma com aquilo que Deus deu, quer mais, e aí perde até o que já recebeu. E quantos a gente está vendo isso aí acontecer, né? Então, quando lançamos mão daquilo que Deus não deu, Ele tem que tomar da gente o que Ele deu. Está dando para você entender, irmãos? De onde vêm as grandes perdas? Deus toma, Ele tem que tomar o que Ele deu, porque a pessoa lançou mão daquilo que Ele não deu. Esse tem sido o problema do ser humano. Lá no livro de Juízes, capítulo 16, Deus levantou um homem consagrado desde o ventre da sua mãe, Sansão. Um homem mais forte desta terra, que fez um pacto, uma aliança com Deus desde o ventre. Deus fez uma aliança com seus pais: nunca passará navalha na sua cabeça, porque ele será nazireu desde o ventre, consagrado desde o ventre. E o sinal da sua força não está nos cabelos, mas é o sinal. O cabelo não era força, o cabelo era o sinal da sua força, sinal da sua aliança.
sinal da sua obediência. As forças de Sansão não estavam nos cabelos, mas estava no sinal. Era um sinal da aliança, estava na aliança com Deus. Então Deus falou assim: olha, você tem que viver assim, não toque em cadáver, não se aproxime de gente que não seja do seu povo. Aí Deus dá para Sansão a força, Deus dá para Sansão fama, Deus dá para Sansão liderança, porque ele era um juiz. Deus dá para ele poder, não tinha homem nenhum. Ele pegava um portão e arrancava aquele portão enorme, jogava longe. Com uma queixada de jumento ele matou mais de 1000 filisteus. Então os povos antigos assustavam, estavam apavorados com Sansão. Deus deu Sansão poder, Deus deu Sansão um casamento, Deus deu Sansão paz, Deus deu Sansão tudo que ele precisou, mas não deu para ele Dalila. Não deu para ele Dalila. E ele então, ele vê Dalila e fala: eu quero Dalila. E aí quando ele tem Dalila, que Deus não havia dado para ele, então Deus agora tem que tirar sua força. Deus tem que tirar. Aí Deus toma tudo dele. Capítulo 16, verso 4, 20, 21. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Ele já tinha casado. Ele já estava casado. Por que muitos lares estão sendo destruídos? Porque são pessoas que Deus deu uma esposa, mas ele está de olho em outra pessoa. Então Deus vai ter que tirar tudo. Tem muita gente que tem sucesso no púlpito, mas é um fracasso em casa, como pai, como marido, como esposo. Porque ele está pegando coisas que Deus não deu. O que adianta isso? Está cheio por aí. Nos púlpitos estão cheios de pessoas que são um sucesso no púlpito, mas um fracasso como pai, um fracasso dentro de casa como marido, um fracasso como exemplo para os filhos, porque pega aquilo que Deus não deu, toma aquilo que Deus não deu. Sansão era casado, Sansão recebeu uma esposa, mas agora o seu olho cresce, ele se afeiçoa, ele tem um sentimento de afeição por Dalila, então ele toma Dalila. Versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e o despertou. Ali já tinha acontecido várias coisas, e ele do seu sono, e disse: sairei ainda outra vez dantes, e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor o tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza. E amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava de um moinho no cárcere. Girava ele um moinho no cárcere. Então aquele homem forte, que temia, que todo mundo tinha medo, agora ele estava, porque ele lançou mão de Dalila, que Deus não havia dado. Ele teve seus olhos arrancados, amarraram ele com corrente, desceram ele para um porão, e ele começou a trabalhar como escravo no moinho. Olha a descida que Sansão teve, porque ele lançou mão daquilo que Deus não deu para ele. E tem um monte de gente assim, falando assim: meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que meu lar está destruído? Por que eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu perdi minha empresa, eu perdi... Por quê? Porque lançou mão daquilo que Deus não te deu. Daquilo que Deus não te deu. Quando
lançamos mão daquilo que Deus não nos deu, Ele tem que tirar o que Ele nos deu. Então, Sansão, temos aqui o exemplo de Adão, que Deus não deu a eles a árvore do conhecimento do bem e do mal, e perdeu o paraíso. Sansão, Deus não deu Dalila para Sansão, e ele perde a sua força, vira escravo. A Bíblia fala também de Davi. Davi era um jovem que cuidava de ovelhas. Deus tirou Davi do pasto e transformou no rei. Deu a ele capacidade para se tornar um líder, o maior líder de Israel. Deus deu a Davi um reinado, liderança, sabedoria, riquezas. Ele que vivia no pasto, Deus deu a ele riquezas. Deus deu a ele uma esposa. Deus deu a ele filhos, mas não deu a ele Betseba. Deus não deu a ele Betseba. Ele manda trazer Betseba. E quando ele tem Betseba, que Deus não deu, ele entra em desespero. Por quê? Porque ele peca contra Deus. E aí, aquele homem famoso, aquele homem corajoso, aquele homem segundo o coração de Deus, aquele homem que vencia todas as batalhas, agora estava lutando contra si mesmo, porque ele fala assim: olha, enquanto me calei, os meus ossos corroíam dentro de mim, a minha carne cheira mal pelas minhas feridas internas. Então ele começou a lutar contra ele mesmo. E o Salmo 32, 38, 51 fala sobre a sua confissão e o seu arrependimento. E tudo que aconteceu de ruim em Israel depois da sua atitude, porque Deus não havia dado Betseba para Davi. Quando lançamos mão daquilo que Deus não nos deu, Deus tem que tirar aquilo que Ele deu. Deus deu tudo para Uzias. Seu pai morreu e ele assume o reino com 16 anos de idade. 16 anos de idade. E tinha como seu mentor espiritual o profeta Zacarias, que o ajudava, que o aconselhava, que o dirigia espiritualmente, era o seu guia espiritual, porque ele era um adolescente assumindo um trono. Aí a Bíblia diz que Deus abençoou o rei Uzias de tal maneira que o fez prosperar e o engrandeceu. Ele se tornou líder do maior exército da época, de 307.500 homens. Ele se tornou um engenheiro em construção de armamentos, de capacetes, de escudos, de armas. Ele fez armas para poder lançar pedras gigantes. Ele construiu armas para lançar lanças gigantes contra os seus inimigos. Ele era um homem que edificou fortalezas, torres, cidades. Era um homem que cresceu, que prosperou. Deus deu a ele tudo, mas não deu a ele o sacerdócio. Não deu a ele o sacerdócio. O que ele fez? Ele achou que ele podia tudo. E ele entra no templo de Deus e pega o incenso. Que o incenso ele representa aquele momento de adoração. Quando o sumo sacerdote entra no santíssimo, no santo lugar, porque tem o pátio, o santo lugar e o santo dos santos. E o incenso ficava no santo lugar, para entrar no santíssimo lugar. Então ele tinha que queimar o incenso, que era aquele momento de adoração. Por isso que a Bíblia fala que quando nós estamos orando, a nossa oração está subindo como incenso diante de Deus, e são depositadas em salvas de ouro na presença dEle, porque é o momento que nós estamos adorando a Deus.
Então o rei Uzias, achou que ele podia fazer o trabalho sacerdotal, mas Deus deu a ele o reinado, mas não deu a ele o ministério sacerdotal. Aí ele entra no templo e acende e começa a queimar incenso. Quando ele está queimando incenso, chegam os sacerdotes que eram capacitados e preparados e chamados para isso. Aí ele fala: rei Uzias, você não pode fazer isso. Aí ele olha para trás e fica indignado: eu posso, eu sou rei. Ele, em vez de se arrepender, ele fica indignado com os sacerdotes. Quando ele fica indignado, na mesma hora Deus o amaldiçoa e aparece na testa dele uma lepra, o sinal de uma lepra. Aí o sacerdote: ele está leproso, e começa a se afastar. Aí ele chega talvez na frente de um espelho e vê a lepra na testa. Aí ele sai em desespero. Sabe qual foi o final do rei Uzias? Morreu sozinho, abandonado num quarto de uma casa, porque ele tomou aquilo que Deus não deu. Ele se apropriou de coisas que Deus não deu. Então Deus teve que tirar aquilo que ele havia dado. Deus fez isso com o rei Uzias. E ele morre sozinho, numa casa abandonada, num quarto. Olha, um homem rodeado. Ele tinha 2.000 líderes que lhe obedeciam, fora os 307.500 soldados à sua disposição. Um engenheiro capaz. Mas porque ele lançou mão daquilo que Deus não deu, Deus teve que tirar o que havia dado a ele. E tirou muito mais. Assim tem sido a perda de muita gente. Numa conversa lá no capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus está lá esperando os discípulos à beira de um poço de Jacó. Chega uma mulher samaritana, capítulo 4. E ali ele começa a ter um diálogo com aquela mulher. E depois que de um tempo conversando, Jesus falou para ela assim: vai e chama o teu marido. Aí ela fala, porque depois da conversa, ela descobre que Jesus tinha muito. Falou: tu és profeta? Vai lá e chama o teu marido. Ela falou assim: Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus falou: disseste bem, falaste a verdade, porque 5 maridos você teve, e o que você tem agora não é seu. Isso você disseste com verdade. Então, o que nós aprendemos aqui? Jesus só quer a verdade. Jesus só quer a verdade. Jesus só quer que a pessoa fale a verdade. O que nós estamos vendo é um emaranhado de pessoas sem saber para onde vão. Sabe por quê? Porque nunca estão satisfeitos e vão lançando mão daquilo que Deus não deu. E aí tem que perder o que deu. Tem que perder o que recebeu. O único que a gente vê aqui, que realmente ele reconhece que ele lançou mão daquilo que Deus não deu, foi Davi. Davi, ele se arrepende de ter lançado mão de Betseba. Foi o único que foi restaurado. O resto morreu. Então o que adianta alguém tentar esconder da igreja, esconder do povo, tentar esconder de Deus? De Deus ninguém esconde. Se a pessoa lançou mão daquilo que Deus não deu, Deus vai tirar o que Ele deu. Um dia eu vi o nome de uma denominação que foi fundada.
um nome bonito. E ela começou com todo vapor, começou com um enorme salão bem estruturado, bem lindo, luxuoso. Deus levantou esse homem, não vou falar o nome dele, e nem o nome da denominação dele. Eu falei, essa igreja, ela vai se espalhar pelo Brasil muito rápido. Mas a primeira oportunidade que esse fundador teve, ele se candidatou a deputado federal. Primeira coisa que ele fez, quando ele juntou o povo, ele se candidatou a deputado federal. Ganhou. Quando ele ganhou, a igreja acabou. Porque Deus deu a ele a missão de começar uma obra, mas não deu para ele ser político. É isso que está acontecendo. Por causa disso, os escândalos. Pode observar, entra na internet para vocês verem. Os líderes que foram chamados para fazer a obra de Deus e se tornaram políticos, estão mais sujos do que puleiro de galinha. Estão vivendo escondidos, em buracos, e estão se afundando cada vez mais. Deus o chamou para uma coisa e está fazendo outra. Então Deus tem que tirar aquilo que Ele deu. Então esses líderes já estão caídos há muito tempo. Eles estão se mantendo uma aparência, mas já caíram há muito tempo, porque lançaram mão daquilo que Deus não deu. E outros dizem assim, eu vou representar a nossa igreja perante os órgãos públicos. Chega lá, faz pior do que o ímpio que está lá. Lança a mão de bens que pertencem ao município em benefício próprio. E aí Deus tira dele a liderança. Porque estão brincando com Deus. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem semear, ele também vai colher. Deus só quer a verdade. Deus só quer que o Daniel fale o que o Daniel vai fazer. Só isso que Deus quer. Senhor, posso fazer isso? O Senhor me permite fazer isso? O Senhor tem me dado tanta coisa, o Senhor permite eu fazer isso? Se o Senhor permite, que meu coração tenha paz. Se o Senhor não permite, só isso que Deus quer dos seus, para que Ele não tire o que Ele te deu. Porque se lançarmos mão daquilo que Deus não deu, Ele tem que tirar o que Ele deu. Quantos que estão aí, irmãos, perderam suas famílias, porque ao invés de cuidar daquilo que Deus deu, está de olho em outra coisa que Deus não deu. E aí vai perder o que Deus deu. Então, a coisa é mais séria do que nós podemos imaginar. E lamentavelmente hoje nós estamos vendo que pessoas, que aquilo que Paulo chamou de esterco, as pessoas que estão na igreja, uma grande gama delas, estão abandonando para buscar fama fora do caminho de Deus. Um montão de gente que foi criado na igreja, aprenderam a cantar na igreja. Nos Estados Unidos tem um monte. Tem uma senhora lá que foi criada dentro de uma igreja nos Estados Unidos, cantava no coral da Igreja Batista nos Estados Unidos. Tudo que ela passou a cantar, ela aprendeu no coral.
da igreja. Quando ela atingiu uma certa idade, ela largou a igreja e foi cantar para o mundo. Deus deu a ela a voz para adorá-lo na igreja, mas ela resolveu adorar Satanás no mundo com a sua voz. Então o que aconteceu com ela? Ela comprou mansões, ela comprou carros importados, carro caríssimo, mansões luxuosas, vivia cercada de uísque, vivia cercado de drogas, e aí ela tem uma overdose no hotel e morre dentro de uma banheira de overdose. Está dando para você entender? Deus deu a voz para ela louvá-lo na sua casa, mas ela foi glorificar o mundo e honrar Satanás com a sua voz. Então agora ela perde a vida e perde a alma, porque ela morre dentro de uma banheira de overdose. A casa dela, a mansão dela era lixo puro, porque ela usava crack dentro da sua própria casa e não limpava a casa era uma sujeira de lixo, aquela enorme piscina, tudo imunda, tudo cheio de lixo, porque ela vivia drogada dia e noite. Porque Deus deu a ela a voz para adorá-lo na igreja, e ela então resolve sair para adorar Satanás. Então Deus teve que tirar o que havia dado. Perdeu a alma, perdeu a salvação, perdeu tudo. E aí a filha vai para o mesmo caminho. A filha morre do mesmo jeito, numa banheira, num hotel e de overdose. Está dando para entender, irmãos? Grandes ganhos e grandes perdas. Os maiores ganhos. Olha o que a Bíblia diz sobre os maiores ganhos. Mateus 25, verso 21, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Aqui é a base para ter os maiores ganhos: ser servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria do teu Senhor. Você está sendo abençoado agora, mas você vai desfrutar da alegria e da felicidade eterna. Por quê? Porque você foi bom e fiel. Deu para entender? Quando a pessoa ela é boa, ela é fiel, ela tem ganhos enormes na sua vida. Ela ganha aqui e ganha lá. Foste fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito, mas você também vai desfrutar do muito, e eu ainda vou te dar, você ainda vai entrar na alegria do seu Senhor, você vai viver com o seu Senhor, você vai desfrutar com o seu Senhor. Aleluia. Mateus 25, 34, outro ganho. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqueles que são benditos, aqueles que são bem-aventurados. E lá no capítulo 5 de Mateus, fala sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados humildes, e vai falando sobre as bem-aventuranças, porque deles é o reino, porque reinarão com Deus, reinarão com o Senhor. Então, benditos de meu Pai, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança, é uma herança, é um bem que Deus já preparou para os benditos. Os benditos do Senhor terão os maiores ganhos. Mateus 25, 46 na parte B, mas os justos
para a vida eterna. A vida eterna pertence aos justos, mas não é justo por si próprio, não é justiça própria, é aqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Nós não podemos salvar a nós mesmos, mas nós fomos justificados pelo Senhor, justificados pelo sangue do Cordeiro, pelo sacrifício de Jesus, que tomou o nosso lugar. Então, mas os justos irão para a vida eterna. Apocalipse 22, 14 a 16. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Tem coisa melhor do que isso? Os maiores ganhos, aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, terão direito, ganharão direito, receberam o direito de comer da árvore da vida e entrar na cidade eterna pelas portas. E eu concluo, Apocalipse capítulo 2, 4 e 5. Vamos ler esse versículo. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, a conclusão que nós chegamos, eu vou encerrar essa ministração com uma pergunta e responde para você mesmo. Em qual situação você se encontra hoje? De perdas ou de ganhos? Aí cada um responda para si. Se for de perdas, se você está percebendo que Deus está tirando o que Ele te deu, então faça como Davi. O caminho é fazer como Davi. Arrependa-te, porque senão virei a ti e removerei o teu castiçal. Vou tirar sua liderança. Vou tirar o seu lar. Arrependa-te, senão eu virei e tirarei o teu castiçal. O que eu te dei eu vou tirar. Se é de ganho, vamos fazer como Paulo, 2 Timóteo 4, 7 e 8, e vamos ler para encerrar. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então, irmãos, se é de ganho, se é de perda, o caminho é o arrependimento. O caminho é o arrependimento. Se é de ganho, então você está combatendo o bom combate. E ao terminar o seu combate, você está guardando a fé, aguardando o justo juiz te recompensar. Mas vamos pensar nisto: grandes perdas e grandes ganhos. Como é que se perde e como é que se ganha? Então, que Deus possa continuar ministrando no nosso coração, que Deus possa continuar ministrando na nossa alma, porque estarmos satisfeitos com aquilo que Deus nos deu, porque às vezes nunca estamos satisfeitos. Vamos agradecer a Deus pela comida, agradeça a Deus pela cama, agradeça a Deus porque se levantou, que se acordou, agradeça a Deus pela sua saúde, agradeça a Deus porque você anda,
Agradeça a Deus porque você trabalha. Agradeça a Deus porque você está vivo. Agradeça a Deus porque o seu nome está no céu, no livro da vida. Agradeça a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fiquemos em pé, irmãos, e vamos orar. Vamos orar. Fiquemos em pé. Enquanto você prepara para orar, vamos adorar o Senhor. Vamos adorar a Deus. Com os olhos fechados. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Adore ao Senhor. Se você está tendo ganhos, adore ao Senhor. Se você está tendo perdas, arrependa-te. Senhor, perdoa-me, porque eu lancei mão daquilo que não me pertencia. Eu lancei mão daquilo que não era para mim, Senhor. Me perdoa, meu Deus. Me perdoa. Tenha misericórdia da minha alma. Fale com Deus. Fale com Deus. O Senhor só quer a verdade do seu povo. Deus só quer a verdade. Ó Senhor, eu não tenho marido. Sim, disseste bem, porque 5 maridos já tiveste, mas o que você tem agora não é teu. Isso, disseste a verdade. O Senhor só quer a verdade do seu povo. Deus só quer a transparência do seu povo. Deus só quer a verdade da sua igreja. Por isso, a glória, o novo céu e a nova terra, ele tem um mar transparente. Os seus muros são de vidros, são de cristais transparentes, porque no céu não haverá nada escondido. No céu só vai entrar aqueles que são transparentes, aqueles que não escondem nada, aqueles que não falsificam nada, aqueles que não mentem, aqueles que não enganam. Não entrarão lá os falsos profetas, não entrarão lá os adúlteros, os mentirosos, aqueles enganadores, mas apenas aqueles transparentes que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua bondade e fidelidade. Obrigado, Senhor, pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço,
pela nossa salvação. Eu te agradeço, Senhor, pelos ganhos que o Senhor tem nos dado. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida. Obrigado, Senhor, porque nós estamos respirando. Obrigado, Senhor, pela cama onde dormimos. Obrigado pela comida que comemos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor nos tem dado, Senhor, todos os dias. Senhor, não nos deixe, Senhor, ser gananciosos. Nos livre, Senhor, da ganância, porque a ganância matará o ímpio. Ó Senhor, tenha misericórdia. Livra-nos da ganância. Livra-nos, ó Deus, da avareza. Livra-nos, ó Deus, daquilo tudo que não nos pertence. Não nos deixe lançar a mão daquilo que o Senhor não nos deu, para que não tire aquilo que o Senhor nos deu. Tenha misericórdia do teu povo. Tenha misericórdia da igreja. Senhor, aqueles que estão nos assistindo pela rede social, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa dar a eles a direção, que eles possam, Senhor, também voltar a Ti, meu Pai, arrependidos, transformados. Derrame a Tua graça, derrame a Tua bênção, derrame o Teu Espírito, derrame a Tua unção, venha manifestar a Tua glória. Senhor, enche esse lugar da Tua presença, enche as nossas vidas do Espírito Santo, enche esse pastor, enche este homem, enche essa mulher, enche os diáconos, enche os irmãos, enche as crianças, enche essa mulher, enche esse rapaz, enche essa moça, enche essa pessoa do Espírito Santo, enche o Teu povo do Espírito Santo. Prepara a Tua igreja para ser arrebatada. Prepara a Tua igreja para ser arrebatada, Senhor.